Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje, tô com a autora desse livro aqui, Chega de Culpa. A Silene, eu vou apresentar ela para vocês. Silene Ciccone, pesquisadora de autoconhecimento e espiritualidade com trajetória de mais de 40 anos em projetos organizacionais, 30 anos explorando filosofias diversas e autora do livro que acabou de lançar, Chega de Culpa, que eu já postei lá no meu Instagram falando sobre ele também, que propõe uma jornada de autoconhecimento centrada na superação da culpa. Silene, que prazer ter você aqui no Corte dos Livros, obrigado pela presença, e eu te apresentei super formal, com toda a sua bagagem, mas no dia a dia, quem que é a Silene? Oi, Adilson, é um prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. E quem sou eu? Essa é uma pergunta profunda, né? Profunda. Você pode falar uma coisa muito boa ou pode ser um verdadeiro desastre. Uhum. Bom, eu diria que esse processo de escrever e publicar meu livro me fez me conhecer ainda mais, né? E quem eu diria que eu sou hoje? Eu descobri que eu sou uma amostra, assim, muito boa do que há de mais comum no planeta. Eu sou uma pessoa comum. Eu não sou um gênio, nem sou uma estúpida, não sou uma celebridade, nem uma completa desconhecida, não sou milionária, nem uma pessoa de rua, né, que não tem onde morar. E eu descobri isso, eu sou uma boa amostra do que há de mais comum no planeta, e que é a grande maioria, né, de pessoas. Mas o que aconteceu comigo? O que eu tenho, então, a meu favor, né? Sou tão comum assim? Eu tenho uma coisa que, para mim, faz muita diferença. Eu sou muito observadora, sou também muito intuitiva, muito perceptiva, então as coisas passam por mim e eu tô muito atenta a elas. Eu vou conectando na minha cabeça, às vezes, mesmo sem perceber, isso acontece. Então, nesse meu processo de estar fazendo esse mergulho na pesquisa de espiritualidade, de autoconhecimento, eu fui mergulhando cada vez mais fundo, porque ele foi me jogando para isso. Então, eu posso dizer que eu sou uma buscadora da verdade. Tem até um termo que os orientais usam, é Swami. É buscadora da verdade, é mestre de si mesmo, é aquela pessoa que está em busca e que não tem barreiras. Então, essa é a minha característica. Eu não tenho barreiras de conhecimento ou de religião, de nada disso. Eu vou buscando, vou puxando o fio de novelo. Muito bom. Então, quem sou eu? Sou essa buscadora. Adorei. Muito bom, muito bom. E como foi essa trajetória aqui? Porque assim, 40 anos em projetos organizacionais, e aí você fez uma trajetória profissional, e chegamos no livro agora. Conta um pouquinho da sua trajetória, um pouco da sua vivência desses 40 anos aí, até de chegar daqui a pouco, né, no livro que você está lançando. Tá bom. Então, fazendo aí um paralelo entre profissional, pessoal, vou começar no profissional. Eu sempre pensei em jornalismo, em publicidade. É mesmo? Inclusive em 82, que foi quando eu tive meus primeiros empregos, eram nessa área. Eu trabalhei num jornal, trabalhei numa revista de moda dirigida. Em áreas de publicidade, eu fazia pesquisa, eu ajudava na parte de edição. E nem passava pela minha cabeça a trajetória que eu acabei tendo. Com o passar do tempo, eu cheguei naquela idade de fazer uma universidade. E eu estava trabalhando na revista, tinha problemas de faturamento, atrasava o pagamento, enfim. Eu falei, vou ter que achar uma coisa mais sólida, né? Uma amiga minha estava trabalhando no banco, BCN, que depois virou Bradesco, bababá. E eu fui lá, consegui a vaga e entrei na área de datilografia. Olha, eu fiz curso de datilografia. Juro, eu também. Aquele que punha a caixinha assim, você não enxergava as letras. Isso. Era bala. A gente entregou a idade aqui, né, Silene, agora? Agora o pessoal... Já era. Entregamos a nossa idade aqui. Já era. E eu entrei nessa área que fazia a datilografia de documentos da área de projetos. E com isso eu fui gostando daquilo que foi passando pela minha mão. Apareceu então a oportunidade de um programa de trainees dentro dessa área.
Só que o requisito era que tivesse cursando ou administração, ou comércio exterior, enfim. O que eu fiz? Mudei minha trajetória, prestei o vestibular, passei. E aí eu fiz esse concurso interno, passei também, entrei para a área de projetos. Amei e comecei desde trainee e fui indo. Passei pelos grandes bancos brasileiros, fui passando, fui galgando outros cargos, cheguei a cargos gerenciais, enfim. E isso foi acontecendo até um momento que eu encerrei a carreira corporativa, digamos, e comecei a empreender. Eu empreendi com uma amiga numa coisa fora, né, da parte do mercado financeiro, e empreendi também, abri uma empresa, eu e o meu marido, a gente abriu uma empresa de projetos, e com isso eu comecei, então, a estar atuando com as empresas, diretamente, fazendo projetos. Aí, só para ter uma ideia, né, de que tipo de empresas que passaram pela minha vida, Natura, CIA... Que legal. Renner, Riachuelo, Cielo, Mastercard, aquela transportadora de numerários, Brinks. Sim. Tem um banco agora, Parabank, que é voltado para pessoas com necessidades especiais. Muito bacana o trabalho deles. Enfim, eu corri por muitas empresas, consegui estar fazendo trabalho. Conheci muita gente, muitas coisas. E isso, então, onde que eu quero chegar? Que essa passagem por muitas áreas, muitas empresas, foi reforçando essa minha característica de ser observadora, de prestar atenção nas coisas, de tentar captar das situações a essência. E isso, então, foi me puxando profissionalmente. Até que depois, agora por fim, eu resolvi então parar de vez e me dedicar exclusivamente e finalmente à minha grande paixão da escrita. Já estava guardadinho. Estava guardadinho, aí então eu fui. Por quê? Desde criança eu gosto de ler, escrever, adoro, acho que eram minhas matérias preferidas. Participava de concursos internos, de concursos entre cidades, ganhei vários. Olha! E eu tenho um monte de caderninho de coisas escritas que, se eu desenvolver, vai dar uma coisa bem legal. Eu já escrevi um livro infantil, mas como eu estava nessa corrida profissional, ele está lá guardadinho. Eu não consegui fazer nada dele. E aí eu acabei priorizando fazer alguma coisa nessa linha da espiritualidade e autoconhecimento. Então, assim, a leitura, a escrita sempre estiveram comigo. E eu usei muito sempre profissionalmente a técnica, né, a escrita técnica. E agora, quando eu estou indo para a escrita mais literária, eu estou tendo que aprender várias outras coisas, fazendo cursos, enfim, para estar, então, refinando, adequando, né, essa minha percepção, essa minha forma de escrita para uma outra forma de escrita agora. Entendi. Que é nos livros. E aonde chegamos na culpa? Porque, assim, olha que interessante, né? Você tem a sua carreira ali, banco, projeto, e aí você vai focar num livro, mas por que culpa? Por que você decidiu explorar a culpa? Porque confesso que a gente realmente, às vezes, a gente é muito crítico com a gente, né? A gente, às vezes, tem uma régua muito alta com a gente até se machuca de tão autocrítico que nós somos, né? Por que mergulhar na culpa? Vamos lá. Não foi por querer. Não foi uma coisa que eu falei assim, tô me sentindo culpada. Na verdade, eu acho que isso acontece com muito pouca gente. Né? Você tá tão desperto assim para esse sentimento. Eu comecei a ler muitas coisas e, de repente, em um determinado momento, essa palavra começou a pular na minha cabeça. Eu não sei se você acredita nisso, eu acredito, intuição, percepção, enfim. Ela começou a chamar a minha atenção. Eu falei, opa. Aí sabe quando você lê e parece que tem uma lupa naquela palavra? Você enxergava a culpa em todo lugar. Aí eu comecei a ler e comecei a me analisar. Falei, por que eu estou enxergando isso? Né? Por que eu estou vendo isso tão assim? Aí eu comecei a prestar atenção nessa palavra. Até um dia que pulou inteiro esse título na minha cabeça. Chega de culpa. Chega de culpa. Eu falei, caramba, agora me pegou mesmo. Agora eu vou ter que olhar isso daí de vez. E aí
eu comecei a escrever e aí esse processo de escrita parece que eu tinha me ligado com algum lugar. Tá. Vinha a inspiração de noite, de dia, eu deixava celular para fazer anotação, notebook, caderninho, escrevi e foi compondo. Nasceu. Eu vou te dizer que nasceu. E nesse processo de escrever, que eu fui descobrindo os meus processos de culpa. Tá. Conforme eu fui prestando atenção na palavra, fui recebendo, digamos, essa iluminação, inspiração, que nome que se fale, eu comecei a dar nomes aos sentimentos que eu tinha sentido, em várias situações da minha vida. E aí foi por isso que eu comecei a puxar. Eu comecei a puxar essas minhas vivências, conectar com a teoria. Tá bom. Né? E aí, nesse momento, eu até selecionei, então, os livros que mais me inspiraram nesse sentido. Tá inclusive nas referências aí do Chega de Culpa. E aí, eu selecionei e comecei a fazer esse mix. Teórico, que é a reflexão, com a parte prática, que é como que eu lidei com isso, né? Então, assim, não só experiências que eu vivenciei por mim, mas que eu presenciei. Usando a liberdade da escrita, eu, claro, misturei um pouco que as coisas, né? Então, misturei as minhas experiências com aquilo que eu presenciei, com aquilo que eu observei, com aquilo que eu acho de mundo. E essa foi a construção. Nasceu assim. Muito bom. E você falou que sempre gostou de escrever ali, ler. Então, você sempre teve um desejo de ter um livro? Eu não sei se de ter um livro. Sabe que isso não sei, não rotulava em ter um livro. Eu queria escrever, queria... Colocar pra fora. Então, o desejo de que eu conseguisse falar com mais pessoas possível, que eu pudesse ajudar, que eu pudesse transmitir as minhas ideias. Eu acho que sempre isso esteve na minha cabeça. Eu acho que eu nunca rotulei, tem que ser um livro, ou eu quero ser um best-seller, eu quero vender milhares, quero luzes. Não, isso não é isso. É estranho, culpa, né? Olha que interessante, Silene. A culpa, às vezes, ela também acontece nos rótulos, né? Porque você falou assim, eu nunca me rotulei. A culpa, ela fica um pouquinho ali com os rótulos também, não fica? Você fica aquele negócio na cabeça? Sim, eu acho. Até porque a culpa tem várias nuances dela, várias coisas, né? Ou você começa a se culpar demais, você começa a aceitar o que as pessoas começam a te jogar, e você aceita. É um problema também. Um problema é você jogar embaixo do tapete, você negar ou você ficar fazendo o que não está acontecendo. Mas o outro lado da questão é você começar a aceitar demais. Então as pessoas começam a te falar e você aceita tudo. Você aceita como se aquilo fosse realmente verdade. Verdade. Aí você fala, sou culpada, que ser miserável eu sou. Pronto. Já, né? Já cagou tudo, né? Tudo. Então essa é uma questão... bem forte de você pensar, né? Tem esses dois grandes lados que são igualmente ruins. Um é a negação, a fuga, e o outro é você acatar demais. E aí você virou um chupão de coisa ruim que você começa só a se olhar a parte pior de você. Total. Né? Total. E assim, eu tô pensando aqui numa coisa, né? Agora tem um livro em mãos... Tem até aqui, reflexões e dicas para você transformar a culpa em aliada. Eu vou deixar depois os links aqui para vocês, tá? Do livro para vocês comprarem. Mas olhando assim, quando você pensou em transformar isso num livro, que público que você tinha na sua mente? Assim, eu vou escrever, eu quero que a pessoa leia, que ela se transforme. O que você visualizou quando você tentou colocar isso em papel e jogar pro mundo? Olha, o que estava primeiro na minha cabeça era um desejo de compartilhar tudo que eu tinha descoberto. Porque para mim foi uma descoberta. Esse processo todo que eu vivenciei foi um processo de descoberta. Eu queria muito compartilhar isso, porque eu sei que certamente tem muita gente que tem esse sentimento para trabalhar. Então, meu público
quem são todos os culpados. Muito bom. E eu tô nessa, então. Sejam eles aqueles que já descobriram ou aqueles que ainda não descobriram, como eu, há tempos atrás, nem sabia que eu me sentia culpada. Mas assim, esse público também não pode ser só aquele que quer só ler. Tem que ser aquele que está disposto a fazer. Mudar de vida de verdade. A mudar, porque não adianta ele ler aqui um monte de reflexão, um monte de dicas, se ele não fizer nada disso. Né? Então, tem que ser aquela pessoa que teve meio que esse despertar, mas que ele está aberto para ouvir coisas, para ler coisas que talvez ele nunca tinha pensado. Né? Ele está aberto para trabalhar nisso e ele tem um desejo de fazer isso. Ele quer realmente. Porque quando você quer, tudo fica mais fácil. Com certeza, você tem que estar pronto, né? Tem que estar pronto. Então, é isso que você falou, ele tem que estar pronto. Né? É um culpado ou... Um culpado querendo mudar. Querendo mudar, é isso aí. Definimos o público-alvo da um culpado que, mas é isso, que às vezes tem isso, né, Silene? Às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa não está pronta. Isso. Ela quer ficar, entre aspas, na focinha dela ali, e não tá aberta de verdade a passar por esse processo de transformação, né? Exatamente, que dá muito trabalho. Dá, e dói, né? E dói. E dói. Você olhar para suas feridas, para suas culpas, vai exigir uma coragem de você encarar de frente, né? Legal. E aí é o seguinte, então você falou ali no começo que você mesclou algumas coisas, tanto teoria quanto vivência. Tem alguma parte... do livro que foi marcante para você? Um trecho, algo que o público você acha que vai se conectar? Tem alguma coisa que pegou? Eu vou pegar até um gancho. Tem uma grande amiga minha, a Laura, que ela já tá lendo o livro. Laura vai estar assistindo aqui, será? Certeza, eu acho. Vai. Laura, para você aqui. Ela, inclusive, fotografou, postou, uma gracinha ela. Esse pedaço, e que eu acho que é o cerne da questão. Tá logo no capítulo Experienciando, página 25. 25, eu vou chegar aqui. Que fala justamente que... eu vou resumir aqui, mas assim, o caminho mais fácil é você simplesmente deixar pra lá. Deixa pra lá. É aquilo que a gente está falando. Não estou pronto ainda, ou não quero estar pronto ainda. Então, eu deixo pra lá, não faço nada. Ele vai trazer mais consequências futuras, mas pra mim agora tá cômodo. Mas eu tô negligenciando, tô jogando para baixo do tapete. Agora, a decisão de ir à luta, essa sim, é sempre mais difícil. É, mais corajosa. Mais corajosa, que vai requerer que você tenha um propósito, que você esteja disposto a se olhar. Isso tudo que a gente falou, a perseverar, né? a cavocar mesmo e não deixar para trás. Eu vou até ler esse trecho aqui, eu tava lendo quando você falava, o caminho mais fácil seria abandonar-se à autodestruição. Menos trabalho imediato, mais consequências futuras. É natural quando nos deixamos dominar pela impaciência, pela negligência ou pela ociosidade. A decisão de ir à luta é sempre mais difícil. Exatamente. Ele está bem no comecinho do livro, eu acho que é justamente para dar essa dimensão, né? Justamente acho que isso que a gente está falando. É você mesmo que está lendo o livro? Você quer mesmo? Você está disposto a fazer um bom uso disso aqui que a gente vai falar com você? É bem uma confirmação, e eu acho que esse chacoalhão é bom, assim, viu? Porque senão, né, a pessoa vai ler, eu falo muito isso no meu Instagram, mas a pessoa vai ler o livro e não vai ter mudança muito factível na vida. Você tem que estar pronto e aberto, que nem, por exemplo, Silene fez um estudo, leu as referências, colocou a experiência dela, para que você leia e faça alguma coisa com isso, não só ler por ler, né? Você não gera transformação do outro lado. É simples isso, né? E eu quero trazer um outro ponto aqui agora, que você falou no comecinho do nosso papo aqui, a importância do autoconhecimento e da espiritualidade. Como que esses dois pontos se conectam para transformar a culpa algo que ela seja, como você fala aqui no subtítulo, para te ajudar? Como que esses dois itens se entrelaçam aí? Tá, vamos lá.
A gente fala muito de autoconhecimento. O que que é isso, né? Quando você já consegue se perceber, você consegue saber como que você normalmente age diante de um determinado sentimento, de uma determinada situação. Qual é o seu comportamento mais comum? Padrãozão. Tá. Então você já consegue meio que saber no que vai dar. Tá bom. Vamos lá. Uma bofetada. O que você faz normalmente? Ninguém toma uma bofetada toda hora, mas digamos, qual a sua reação mais comum? Você chora, você ri, devolve, você sai rolando com a pessoa. O que que acontece? Aí você analisa. Essas vezes todas em que eu me portei dessa forma, foi bom, foi ruim? Aí eu quero fazer diferente, quero tentar diferente. Isso é se conhecer. Eu consigo fazer diferente? Eu vou tentar fazer diferente? Então, percebe? Você está se trabalhando, você está se entendendo. Tá. Esse é o primeiro passo. Um autoconhecimento, Você mais para dentro de você é possível que você consiga entrar. Tá bom. Nas suas camadas mais interiores. Tá. Até a hora que você externaliza isso que você tem dentro. Tá bom. A espiritualidade, ela já faz meio que eu vou dizer que o passo contrário, embora ela vá para dentro também. Tá. Mas é você em relação ao universo. Tá bom. Onde você se posiciona em relação ao universo? Qual a sua conexão com ele? Independente da sua religião, do que você acredita, cada um na sua, né? Eu vou falar que tem até de um livro aqui que eu tô trazendo, do Ateia. Aqui é o tal da física, mas esse autor, o Fritjof Capra, ele tem um livro chamado A Teia da Vida, que é fantástico. Tem um convidado aqui que falou desse livro já para mim. Então, é isso. Nós somos uma teia de vida, assim, ó, tudo conectado, entrelaçado, sacudiu sacode todo. Então, se você tem essa consciência de que você é uma parte dessa teia, você tem consciência da sua responsabilidade. Ok. Certo? Então, você une aquilo do universo que traz para dentro de você e vai um passo para dentro para o autoconhecimento. Então, você se entendeu dentro do universo. Tá bom. Tá. E aí, junta esses dois e você começa a perceber a culpa de outro jeito. Exato. Você começa a perceber a culpa, tanto a sua, né, a sua culpa por ter feito, por não ter feito, né? Tem essas questões. A culpa que você aceitou, a culpa que você se impôs, aquilo que não era culpa, coisa nenhuma. Enfim, você conseguindo se enxergar e todo o cenário, isso começa a ser possível. Ao passo que se você de repente fala, eu sou culpado, eu começo por onde? Você tem que começar por aí. Por se conhecer e por pensar, ponderar o que você pensa do mundo. Uhum. O que você pensa do mundo? Porque, né, você está falando de culpa, é sempre da gente em relação a alguma coisa. Tá. Uma culpa por si própria vai ser uma coisa bem, sei lá, não consigo imaginar. Vai ser alguma coisa que você achou que você não fez, mas cavoca lá, é sempre em relação a alguém, a alguma coisa, a alguma situação. Então, isso vem a questão de a sua posição diante do universo. Tá bom. Quem é você? Tá. Né? Nossa, faz muito sentido. E por que assim, se a gente puder pensar, por que tantas as pessoas hoje, elas... Acho que talvez tenha a ver com a sua resposta, mas só para reforçar. As pessoas se sentem muito culpadas hoje, você acha que é também por causa de não ter esse conhecimento dessas duas vertentes, tanto do autoconhecimento quanto da espiritualidade? É tipo assim, por que todo mundo está se sentindo culpado? Porque não se conhece. É mais ou menos por aí? Eu diria que essa é uma das possibilidades. Tá. A outra questão a culpa é uma ferramenta da natureza. Tá bom. Ponto. Ela é muito útil. Ela existe. Ela existe. Tá. Por quê? Porque ela chacoalha você no momento que você já está pronto. Ok. Enquanto você não está pronto, você é um ser sem noção, se eu posso dizer. Ok. Até você não percebe nada. Não percebe. Inclusive, tem um episódio aí que eu coloco em erros, um episódio que eu exemplifico, de uma situação que é típica de
quando eu não tinha noção de nada, eu era o centro do universo, não estava nem aí com as coisas, simplesmente o que era melhor para mim. Uhum. Ponto. Aí você esquece a sua parcela na parte da espiritualidade que você comentou. Exato, porque eu não tenho conexão com nada. É o tal da negação. Por que você fica na negação? Porque você ainda não percebeu. Não acordou, né? Então, é meio que por aí, Tá. na minha opinião. É uma ferramenta da natureza. Por isso que as pessoas se sentem culpadas. Uhum. E sentir-se culpado é bom. Sim. É bom se você arregaçar as mangas e fazer trabalhar, alguma coisa com fizer isso, alguma né? coisa disso. Tá. Então, enquanto você não percebe a culpa, você não está lá. As situações estão lá e você não está fazendo nada delas. Quando vem esse pum, esse clique, digamos, você já está pronto. Aí que vem. Você já está pronto para admitir. Você já está pronto para trabalhar, é outra coisa. Uhum. E aí, depois, outra etapa ainda, você já está consciente. Você já naturalmente vai sentindo sentindo as situações. É como se fosse uma escadinha de evolução, né? Tá. Primeiro, eu nem sei nada, não estou nem aí. Depois, eu tenho esse clique e acordo. Depois, eu tenho clique e acordo e já estou disposta a trabalhar isso. E o outro, eu já estou disposta a trabalhar e estou consciente, eu estou me percebendo. Tem uma frase, você foi falando isso, eu lembrei de uma frase, será que é do Yang? Não sei se é do Yang, pode ser que seja do Yang, que ele fala que enquanto você não tornar o inconsciente consciente, você vai ser governado pelas suas emoções e você vai chamar isso de destino. É alguma coisa assim. Eu não sei se é ele mesmo, mas alguém falou. Isso. Alguém falou. Vou procurar aqui enquanto a gente conversa. E o cara era muito bom. Porque é isso. Tem tudo a ver com o que você falou. Porque se você não tem consciência do que está acontecendo na sua vida, você vai viver no piloto automático e você vai chamar isso de destino. De destino. Tá acontecendo comigo. Tipo, eu tinha que ser assim, Deus, ou seja lá, o universo, alguém falou que tem que acontecer desse jeito. Eu vou achar a frase aqui para falar, para dar os direitos aqui pro pessoal. Ó. Enquanto você não tornar... Aqui, achei, ó. É o Yang. Carl Jung. Eu adoro ele. Ó, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Você vai botar a culpa em qualquer coisa. Você vai botar a culpa na criação, você vai botar a culpa no universo, você vai botar a culpa em todo mundo e esquece da sua parcela. Que é a fuga ou a negação. É isso, é essa etapa. Que é quando você ainda nem acordou. Aí você acorda... Bom, beleza, tô consciente. Começa a perceber a sua parcela. Tá, aí é onde vai entrar nas dicas para você transformar isso. Exatamente. Muito bom. É isso que eu espero que o livro seja para as pessoas. Tá. Uma das fontes de inspiração com relação a reflexões, com relação a dicas, para poder estar desenvolvendo esse assunto dentro da sua vida de uma forma transformadora. Total. Eu tô pensando numa coisa aqui. Beleza, a pessoa ela tomou consciência, aí me entendeu, eu tô me culpando disso, talvez não é mais isso. Como que a pessoa pode dar o primeiro passo? Começar a desconstruir essa crença de culpa. O que você acha que ela pode fazer para dar o primeiro passinho para mudar? Vamos lá. Eu vou na linha de Louise Hay. Você já ouviu essa autora? Eu não conheço, não. Maravilhosa. Me conte. Acolha-se, não negue. Aceita, né? Aceita. E não se achando, eu sou terrível. Roberto Carlos, não é isso. Aceita, é assim, porque faz parte do circuito
contínuo de aprendizado da vida. Uhum. É um episódio que eu tô passando. Uhum. Como que eu posso passar por isso? Então, assim, auto-amor, auto-indulgência, tudo que você imaginar. Mesma coisa que você espera que você vai fazer pro outro, faz primeiro por você. Total. Primeiro por você. Sabe aquela questão de quando você tá no avião e cai as máscaras? É isso, Perfeito. é típico. Primeiro você tem que estar bom, respira e você vai ajudar o outro. Uhum. Se você não se der esse crédito, você não vai sair do lugar, você não vai para lugar nenhum. Então, primeiro, acolha-se. Segundo, senta num lugar confortável, né? Se conecta com a natureza, vai se conectando com você mesmo, vai fazendo uma reflexão, vai tentando descobrir a causa raiz que está lá dentro, né? Dessa culpa. Isso às vezes não tá tão raso assim. Por isso que eu falo. Precisa cavar bastante. Precisa né? cavar, vai cavando, e assim, vai achando ferramentas. Eu sempre falo, eu já usei muitas coisas em várias épocas da minha vida. Eu já fiz até regressão com uma médica, enfim. Esse é um cuidado que tem que se ter, enfim. Uhum. Regressão, meditação, yoga, cavoquei religiões, filosofias, psicólogo, médicos de algumas especialidades específicas, enfim. Uma academia, né? Fazer alguma atividade física no momento que você quiser, dança, faça coisas que você gosta, que te façam feliz também, né? Nesse momento, você se dar alegrias, eu não vou falar felicidade, porque felicidade é um estado, né? Sim. Mas se dê alegrias, ajude-se, né? E aí, isso daí, você vai usando as ferramentas, vai usando. É um processo. Não espere que no dia seguinte você vai estar bem. Não tem fórmula mágica, né? Não tem. Hoje eu tô com culpa, tudo bem, então vou ler isso aqui, esse episódio. não tô mais. Não tem, né? Um melhoral. Sim. Não dá pra tomar um comprimido e passar, né? Não dá, é isso. É que o pessoal, aí tem um ponto que, quando você foi falando, né, Silene, eu lembrei de uma coisa. Às vezes a pessoa, ela quer curtir a gente falou até da fossa ainda, às vezes a pessoa, ela usa esse argumento para, às vezes, chamar atenção, para conseguir atenção, porque ela fica ali naquela vitimização. Isso. E não toma a atitude, não, eu quero realmente mudar isso, não tá legal. Mas, pô, eu acho que foi muito legal o que você falou, que o primeiro passo é tomar consciência. Cara, eu tô me vitimizando, eu preciso mudar isso. Sim. É que eu tô em fuga, é isso. Tô fugindo. Tô negando, tô fugindo, eu não quero, tá? Por que eu não quero? Mas... Normalmente, se a pessoa tá nessa situação de que ela gosta de chamar atenção por causa disso, não tá ainda a fruta madura. Não tá pronta para transformação. Não tá pronta. A gente falou isso, olha que curioso, no episódio antes que tava gravando com a Flávia, a gente falou exatamente disso, que tipo assim, às vezes, eu dei até um exemplo, às vezes minha esposa falava, vai fazer terapia, vai fazer isso, eu falei, vou. Até o dia que eu falei, eu preciso. É diferente. Mesmo eu sabendo que era importante, eu tomei a decisão de fazer quando eu estava pronto. É o desejo. Cabalá. É um pouco do que tem nos ensinamentos. Talvez, assim, pra ela era óbvio, ela vai ouvir isso aqui, ela vai falar, tá vendo? Eu falei pra ela. Sempre tá certo. Mas no sentido que ela já tinha enxergado algumas coisas. Eu não. Mas eu só consegui mudar quando eu me enxerguei, porque daí é o que você falou da autoconsciência. Eu fiquei consciente de talvez coisas que ela já estava consciente sobre mim, mas precisou eu estar pronto para seguir em frente. E eu vou mais um passinho, já que se eu me estender, você me fala. Vambora. Pontos de vista. Tem um filme, inclusive, magnífico. Qual? Você já assistiu? Ponto de Vista. Ponto de Vista? Eu não assisti. Ele vai te falar... Eu não lembro bem se é um crime, se é uma situação. E que ele vai mostrando sob o ponto de vista de várias pessoas. Como que ele aconteceu, sei lá, para fulano. Aí ele volta tudo, começa tudo de novo. Sob outro ponto de vista. E assim vai.
o quão importante é isso, né? O observador faz total diferença na percepção de uma cena. Total. O que eu tô olhando aqui da tua xícara, na certa, não é a mesma coisa que você tá vendo. Você tá vendo de outro ângulo, Tô né? vendo de outro ângulo. Então, essa questão da percepção, ela conta muito nesse fator de decisão. Porque a pessoa de fora, ela tá olhando coisas que você não tá se vendo. Muito bom. Ao passo que você tá vendo coisas que ela não tá vendo. E aí tem muito a ver com vivência, né? Tem muito a ver sim. com história, com trauma, com o que tudo você que passou na sua vida. Sim. Ele vai refletir no seu ponto de vista. A gente é um composto, né? De tudo que você vivenciou, do que o ambiente traz para você de recursos. A gente é um conjunto, não adianta achar. É a tal da teia da vida. Essa teia da vida funciona para tudo. Nossa, ela não sai da minha cabeça. Tudo influencia. Tudo se movimenta e tudo tá mudando, tá em constante mudança. Então, mesmo assim, vamos supor, alguém te viu sob um determinado ponto de vista e te rotulou sobre alguma coisa. Mas vamos supor que no dia seguinte você vivenciou alguma coisa que mudou a sua forma de enxergar aquilo. Uhum. Ele ficou com aquela visão congelada de você, mas você hoje já é outro. Uhum. Isso acontece, viu? Acontece muito. Porque a pessoa ela não percebe o seu desenvolvimento. Exatamente. Ela tem uma fotografia sua daquele momento. Exato. E essa é uma questão muito séria nas relações, em qualquer relacionamento. Por causa disso, você é um ser que está em constante evolução, né? E assim como a pessoa do seu lado também. Então, também é injusto que você a encare como sempre da mesma forma. Dá uma chance de olhar, né, para ela diferente, se dá essa chance, né? Então, isso pega mesmo. Então, assim, ela achou num determinado momento que você precisava, mas você ainda não estava maduro para isso, o tempo passou, você mudou e você mesmo acabou percebendo. Total, é isso. Pronto. Talvez no momento que eu tinha que perceber. Exatamente. No momento que eu tô pronto. No seu momento. Olha, você falou do ponto de vista, eu anotei aqui, vou procurar depois. Eu li um livro, eu indico sempre, Silene, que tem a ver com isso também, que é um livro da Elisama Santos, chamado Mesmo Rio. Não é o Tudo Rio que é famoso da Carla Madeira, chama Mesmo Rio. E aí, como que passa a história? É uma família, são 3 irmãos dentro de uma situação familiar, e o livro é contado a mesma cena 3 vezes de 3 ângulos diferentes. Olha que legal, isso! Maravilhoso. Aí você pega, qual é a visão do filho 1, com a filha 2, com a filha 3. Aconteceu aquele... Pra gente que tá lendo, a gente vê a mesma cena 3 vezes e é totalmente diferente. Cada um vai vivenciar aquela experiência de um jeito. E a hora que você fala assim, nossa, cara, faz muito sentido, porque tem a ver com o que a gente falou, tem a ver com vivência, tem a ver com história de vida. Só que cada um é o que você falou, né? Você tá enxergando o copo, a xícara desse ângulo. Eu não tô enxergando o que você tá enxergando aqui. Eu não tô enxergando o que tá aqui. Então esse livro é maravilhoso. Eu sempre indico ele. Chama Mesmo Rio, da Elisama Santos. Boa dica. Maravilhoso. Ele fala muito sobre ponto de vista. E aí passa o livro todo e no final sabe o que é? Ninguém tá errado. É verdade. Ninguém tá errado. Diferentes pontos de vista. Cada um tem o seu contexto. É que a gente não tem o contexto do outro. É aí que o negócio bagunça tudo. Que pega. Então eu lembrei muito disso. Esse livro é um espetáculo. Eu sempre falo dele. Mesmo Rio. Não é tudo é Rio. Que é bom também. É Mesmo Rio. É quase igual. Boa dica. Vai pra minha fila. E é legal porque é Mesmo Rio por quê? É um mesmo rio. Mas são 3 pontos de vista diferentes. Maravilhoso. Maravilhoso. Leiam esse livro. Depois vocês me agradeçam. Principalmente se você é irmão, irmã, se você tem... Eu sou filho único. Então o ponto de vista é só meu. Mas, por exemplo, num contexto familiar, assim, de irmãos, assim, nossa. Eu acho que vai parar... depois que você lê esse livro, talvez você vai parar de julgar um pouquinho
algumas coisas, você vai perceber que, pô, eu não tenho o contexto da pessoa pra falar algo sobre aquilo, né? É aquele famoso história, a gente não tá na pele de alguém pra saber o que ela tá passando. A gente tem uma visão daqui de fora, mas eu não tô ali pra saber o que tá acontecendo, né? Esse é um espetáculo. Mas, ó, como é que a gente pode, então, aprender com os erros? Porque, assim, chega de culpa e tem uma reflexão aqui pra gente tomar uma atitude, mas como não paralisar? Porque às vezes eu vejo que as pessoas às vezes se paralisam, né? Às vezes toma consciência, que é o que você falou, primeira coisa, tomar consciência. Aí ela trava. Tipo assim, como é que faz pra não travar? Pra não dar tela azul no computador? Ó, eu vou falar que o erro é outro artifício da natureza. Tá bom. Então, se você compreender isso, ele é um artifício da natureza. Você não é um ser horrível. Não há nada de errado em errar. Não há nada de errado em errar. Isso. Em agosto eu li um livro na comunidade chamado Jeito Certo de Errar. Olha aí, tá vendo? Tem até jeito certo pra errar. Então, tá corroborando. E aí eu vou te falar um pouco do porquê. Tá. Quando a gente acerta uma coisa de primeira, ela não fica muito marcante pra gente, não é? Você nem lembra, né? Você nem lembra. Mas vamos supor, você errou, aquilo te pinicou, aí você ficou com aquilo. Brotou uma outra chance na sua vida muito parecida. E vou lá te dizer, isso não brota. Acontece porque é um novo teste. Você tem que passar por isso. Você vai ter que... Você não aprendeu, a vida replicou para você. Ah, entendi. A vida replicou. E Tá. você vai passar por aquilo de novo. Só que agora você já está atento. Você já está atento. Você errou. Você falou, putz, agora eu posso fazer diferente. Eu vou tentar fazer diferente. Tá bom. Isso vai te marcar. Esse aprendizado vai te marcar muito mais. Vai te marcar e vai fazer você valorizar aquilo, né? Aquele seu aprendizado. Tá. Então, eu diria que são esses dois aspectos, né? Não caia naquele poço de lama só porque você errou, porque é normal. Errar faz parte do processo de aprendizado. Total. Né? Mas, de novo, percebeu que errou? Presta atenção, porque é uma coisa que você tinha que aprender. Tinha que passar por aquilo. Você tem que aprender. Até porque você falou da teia de aranha ali, né? Exatamente. Alguma coisa eu tinha que aprender com naquela situação. Exatamente. Então, assim, pega aquilo ali e aprende. Mas, assim, por que não se condenar pelo erro? Porque é normal errar. Só por isso. Básico. Então, onde será que a gente tirou essa crença que não podia errar, né? Do céu ao inferno. Posso te dizer. Faz sentido. Céu e inferno. Se você errar, você vai pro inferno. Vai pro inferno e fica a vida inteira. Vida inteira não, pra eternidade. Não tinha isso? Não tem nem outras vidas. Sim. É verdade, nem é verdade. isso. Errou. Tchau. Vai lá pro fogo. Não é isso? Acertou, ok, você é bonzinho. Então, isso te dá uma noção bem errada de vida, né? É porque você tem que... Como que a gente vai viver de uma maneira perfeita? É quase impossível. Então, sabe? 0,000%, sei lá, deve ter conseguido isso. Sim. Então, assim, errar faz parte do processo de viver. Fique tranquilo com isso. Só não fica acomodado. Ficar tranquilo é diferente de ficar acomodado. Total. Você errou, beleza, mas tá, o que eu posso aprender com isso? O que eu aprendi disso? Né? Como que eu posso fazer diferente? Enfim, porque tudo, no fim, só se resume nisso. Aprendizados. Aprendizados. É isso. Não, faz muito sentido. Mas eu sempre... Você trouxe uma baita resposta, porque às vezes eu ficava refletindo sobre por que a gente não... Da onde que a gente tirou essa crença que não pode errar? Aí você fala do céu e inferno. É isso, porque você não tem segunda chance. É céu ou inferno, então você não tem segunda chance. Errou, tá frito. Muito bom. Muito bom. Ó, ainda vamos entrar nos papos de livro aqui agora, que vai pegar fogo na minha cabeça, mas eu vou deixar o livro... o link do livro da Silene aqui na descrição do episódio para você comprar, tá? Chega de culpa. Compra o livro pra você curar essas culpas aí que você tá aí na cabeça. Ô, Silene, agora você trouxe 3 livros aqui, eu quero falar um pouquinho deles. Vamos lá. Vamos lá, vou pôr aqui perto pra você me contar um pouquinho
Por que você escolheu esses 3 livros? O que tem de especial no Poder da Cabala, 13 princípios para superar desafios e alcançar plenitude. Aí tem outro aqui. As mensagens das pedras gravadas de Ica. É Ica? Ica. Assim, tá certo? Uhum. De Ica. Olha, essa aqui é... Essa é antiga. Vale ouro isso aqui. E o outro é O Tal da Física. Uma análise extraordinária dos paralelos entre física moderna e misticismo oriental. Esse daqui, eu lembro... Fritjof, é assim que fala? Fritjof Capra. Teve um convidado que falou muito bem desse livro aqui. Eu lembro que é o Marcel. Me falou, mas conta um pouquinho deles, por que são os seus 3 preferidos? Então, vamos lá. Na verdade, quando a gente fala de preferidos, é meio injusto, né? Deixa sempre alguém fora, né? É injusto, mas assim, neste momento... Quem ficou fora vai se sentir culpado. Vai ficar culpado. Então, vai ficar culpado, não fique. Eu até então vou pegar o gancho. Esses são os 3 que eu recomendo para ler depois que você lê Chega de Culpa, hein? Ótimo. Chega de Culpa é o primeiro, já falamos sobre isso. Ele é o primeiro. Aí depois, vamos lá. Tá. O Poder da Kabbalah. Então, olha, eu falei errado, é Kabbalah. Olha, eu sou muito limitado mesmo. Não, vamos lá. Tem um tempinho de eu falar um pouquinho? Lógico. Só para não ficar uma coisa assim... Tô curiosíssimo. Muito, muito etérea. Tá. É uma sabedoria a respeito do universo, de como a gente se posiciona no universo, como tudo aconteceu, como que o ser humano encara isso tudo. Ele é uma coisa de espiritualidade, de como você se conecta com o cosmos, muito profunda. Tá. Eu diria que é assim, é alguma coisa desde do momento que a gente começou aqui como humanidade. Tá bom. Então, ela é uma sabedoria que vinha pela... como que eles falam? Uma sabedoria falada, simplesmente falada. Um passava para o outro. Tá bom. Né? Um passava para o outro, falava, e era uma coisa muito profunda. Grandes filósofos, muitas religiões, todas se fundamentaram nisso aqui. Tá. Só que não tinha nada escrito. Essa que é a questão. Aí, no século II, então já faz muito tempo, um rabino resolveu escrever. Deixa eu dar uma olhada. Rabino Shimon Bar Yochai, acho que é alguma coisa assim. Ele escreveu e ele colocou, então, em palavras. E quando ele fez isso, aí o que aconteceu? O pessoal acha, é um livro judeu, né? Tá. Não é bem isso, mas enfim, ele que compilou acabou ficando que meio assim. E o judaísmo usa para fazer estudos. O estudo mais profundo é feito através de um livro chamado Zohar, que é o que esse rabino... criou, colocou em palavras, na verdade, a sabedoria da Kabbalah, em palavras pelo Zohar, que é meio que uma interpretação da Bíblia, do Antigo Testamento, que para eles chamam de Torá. Sim. Então, ficou meio que um imbróglio entre judaísmo e aquilo que não tinha dono. Então, é meio que isso, tá? Mas se você for falar, ela é uma sabedoria que não tem pai. Milenar também, né? Milenar, não tem pai. E aí, grandes filósofos, grandes cientistas... Você olha, você tropeça em conceitos que eles colocam aqui. Entendi. O primeiro grande conceito que ele coloca é que nós vivemos nesta dimensão física, é a dimensão de 1%. Tem 99% fora desta dimensão. Então, a gente vê uma parcela muito pequenina da realidade. E daí para fora ele vai indo e é fantástico. Tá bom. E esse livro, então, ele faz puff na sua cabeça, expande. Tá bom. E esse aqui agora, As Mensagens das Pedras Gravadas de Ica. Então, ele era um médico, um cientista peruano. Tá. Né? Javier Cabrera, né? Javier Cabrera Darquia. Isso. Mais ou menos no ano de 70 e pouco, em 60 e pouco ele começou a achar as pedras e escreveu isso aqui mais ou menos em 70 e pouco. Então ele era um cientista, era um médico que começou a se deparar com essas pedras de vários tamanhos e elas são gravadas
não de uma forma convencional, pega uma pedra e rabisca. Ela é o contrário, é como se fosse relevo. Tá. E além de ser um relevo, ela tem uma proteção que ela está há mais de 250 milhões de anos e não se deteriora. Caramba! Então, eles, por fim, acharam a fonte disso tudo. Tem uma grande biblioteca com sabedorias de todas as áreas de conhecimento que a gente tem hoje, de botânica, como chama? A parte de cirurgias no cérebro, transfusão de sangue, coisas assim magníficas. Tem mapas da constelação. Caramba. Tem mapas da composição dos continentes daquela época lá. Tem até ainda aparece Atlântida, Mu, enfim. Enfim, são pedras que você fala, meu Deus do céu, o que ela faz com você? Joga por terra aquela coisa. Mostra até que o homem conviveu com dinossauros. Ele usava a energia cósmica. Então, não tinha nada de produzir energia, ele usava a energia cósmica. E ele tinha uma conexão neural com a base de conhecimento. Então, diferente da gente, que a gente fica muito no intelectual, ele não. É como se ele acessasse uma base de conhecimento. Muito e bom. Isso tudo desenhado nessas pedras. Esse Cabreira analisou 11 mil pedras. Caramba. Só as que ele analisou 11 mil, tem muito mais. Então, ele também faz na sua visão de realidade, de universo, de qual é o nosso tamanho aqui dentro disso tudo. Maravilhoso. Nossa, explodiu minha cabeça aqui. E o tal... O tal da física? O tal da física. Tal é o caminho, Sim. né? É o caminho. O caminho da física. O que ele fez, eu admiro demais ele é um físico teórico, né, da Áustria. Também, mais ou menos em 75, ele fez a primeira edição desse livro. E agora saiu essa edição de 50 anos. Então, há 50 anos ele já tinha esse pensamento. O que ele fez? Um paralelo com as descobertas que se fez na física, quando eles descobriram que quanto mais você vai descendo na composição das coisas, tinha mais coisa, não era só próton, núcleo e elétron, tinha muito mais coisa nisso. E que mesmo o vazio não é vazio. Às vezes, do vazio, sai uma energia. E eles começaram a ficar... E então, descobriram esse paralelo, que o micro, né, é muito mais complexo do que a gente imagina no dia a dia, mas essa física do dia a dia é necessária para a gente só viver, mas o micro tem muito mais a ver com a lógica do macro. O macro funciona mais ou menos da mesma forma. As constelações, as estrelas, elas têm essa mesma forma de funcionar. E ele começou a fazer um paralelo com as filosofias orientais, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, que eles têm essa visão de que nada é fixo, nada é permanente, tudo está em constante movimento. E essas filosofias falam coisas que ele falou, caramba, tem a ver com as descobertas que a gente está fazendo aqui. E aí ele começou a conectar. E veja bem, essas filosofias, enfim, essas sabedorias que a gente está falando, orientais, são milenares, estão lá para a idade da Kabbalah. Eu te digo que sim, elas têm total afinidade. Por isso que eu acho... tudo isso estava num momento em que a humanidade compreendia isso tudo. Nasceu desse momento. E a gente foi se perdendo, a gente foi ficando tão materialista que a gente perdeu a capacidade dessa conexão. A gente quer... Às vezes a gente quer, a gente esquece de fazer um comentário aqui, né? A gente falou sobre autoconhecimento e sobre espiritualidade. Às vezes a gente fica só na camada do autoconhecimento e esquece da espiritualidade. Né? Esquece que você é só um ser aqui e que existe algo maior, independente do que você acredita, né? Tem alguma coisa maior que a gente, porque senão também é um egocentrismo de achar que a gente, né, resolve tudo, né? Diante de toda essa grandeza, você fala, o ser humano é o máximo do máximo. Então, é isso, né? Então, ter essa consciência que tem algo muito maior que a gente. Exatamente. E aqui, o que ele fez? Ele colocou ciência
emparelhado com essas filosofias. Eu achei isso fantástico e de uma coragem. Ele fez isso. Foi corajoso. E esse livro é o boom de sucesso desde que ele lançou. O convidado falou exatamente isso. Então essas três coisas, por que eu selecionei? Porque elas fazem isso com a sua cabeça. Puf! É tipo mais pra dar um chacoalhão, né? Tipo, calma que você não sabe nada, pequeno gafanhoto, né? Exatamente. Não é ninguém na fila do... Eu sempre falo, cara, a gente não é ninguém na fila do pão, né? Tipo, tem um mundo gigante, várias opções, e você tá achando que controla tudo, que... Não. Que tem que loucura, dizer adorei, que eu adoro quando... Você, foi bem curioso, a Silene me mandou, a gente falou, posso levar livro? Eu falei, deve, adoro quando você está... Já fica de dica, você tem que trazer livro. Não dá, você tá num podcast de leitura e você não traz livro? Tem que trazer, pô. Né? Eu adorei, adoro ver. Até porque, sabe o que é? Então, isso aqui é uma relíquia, né? Esse eu comprei no Sebo pelo Mercado Livre, Olha porque isso. Eu não achava em lugar nenhum. Ele até tá meio remendado, tem umas coisas... É uma relíquia, Nossa, muito legal, adorei. E agora tem uma perguntinha aqui, que é do nosso patrocinador, que é a Cave de Café. Se você pudesse tomar um cafezinho com alguém, pedir um conselho, quem você tomaria um cafezinho e qual seria esse conselho que você pediria? Olha, eu pensei bastante. Pensou nessa? Pensei. Essa é boa pergunta, né? Modéstia à parte, essa pergunta é boa. Uma pergunta boa. Eu vou falar que eu gostaria de tomar um café com a Monja Coen. Ela é incrível, Inclusive, né? ela foi um livro dela foi um dos que me inspirou aí nessa escrita. Por quê? O que eu perguntaria para ela? Monja, diante deste meu atual momento, que eu estou me dedicando agora à escrita, à leitura, estou fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, eu acho que chegou o meu momento de ser feliz, plena, enfim. Uhum. O que eu devo fazer com isso tudo? Eu devo continuar sendo uma semeadora, indo à luta, ou é a minha hora de ficar esperando as sementes brotarem? Boa pergunta. Né? Assim, faço, mas não fico tão rígida. Tão em cima da coisa, né? Porque assim, na vida profissional a gente acaba fazendo isso. Né? Eu, pelo menos, sempre tive essa característica de fazer, de ser ativa, não ficar esperando, sabe? Então, eu sempre procurei, E agora, com o livro, eu corro o risco de repente, só ter trocado. Eu só troquei. Eu saí de uma coisa que eu já não queria e arrumei outra para me comportar da mesma forma. Porque você vai voltar no comportamento padrão, né? Exato. E aí eu fico me perguntando o quanto que eu tenho que ficar lá semeando, tentando, né? E o quanto eu devo confiar. Soltar. Isso. Confiar. Faço, é claro, faço um pouco, mas não fico tão em cima. Vai brotar. Total. Eu tenho esse tempo, eu tenho essa paciência de esperar brotar. O que eu tenho? Monja, me fale o que você... Muito bom. É isso que eu queria saber. Muito bom, adorei. Faz todo sentido. E o que é óbvio pra você, Silene? Nem todo mundo percebe. Você fala, Dilson, pô, isso é tão óbvio pra mim, cara. O pessoal não tá percebendo. Eu vou falar que isso é um pouco de cabalá. Nós vivemos para podermos apreciar aquilo que somos e dar valor. Muito bom. Porque quando você se você não viver, você tá lá, eles até têm uma história sobre isso, tem uma forma deles falarem sobre isso, sobre a primeira existência, tinha o Criador, aí ele fez uma primeira criação, ele conta meio que isso, essa primeira criação recebia muito só do Criador, ela começou a ficar com desejo de ser como ele, e aí splitou o universo e criou todas as criaturas para que elas tivessem, então, a capacidade de interagir e serem também como o Criador, terem a mesma forma. Então, isso tudo quer dizer o quê? A gente não está aqui porque precisa ser consertado, não estamos errados,
Não estamos sendo consertados de nada. A gente não somos coisa que deu errado. Deus fez errado. Como que Deus fez errado? Não fez. Estamos aqui para aprender a valorizar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. E você só vai conseguir isso à medida que você fizer. É muito simples e é muito lógico de você entender isso. À medida que você vai fazendo, você vai compreendendo o valor daquilo. E você vai se tornando mais consciente, mais responsável, mais feliz e pleno com as coisas que já estão aqui. Faz muito sentido. Então, na minha percepção, e aí você falou como que eu enxergo e que eu acho, poxa, as pessoas não percebem, elas não percebem isso. Nós não estamos aqui porque a gente precisa ser consertado, não, a gente já é perfeito, a gente só está aqui para valorizar e descobrir isso, mas também não estamos aqui a passeio. Total. Não acha assim, você veio aqui só para desfrutar, não é isso. Eu gostei dessa resposta, porque nós simplesmente somos. Isso. Nós somos o que somos. Pronto. Não complica. Não atrapalha, né? Não atrapalha. Não se atrapalhe. Não fica querendo achar propósito. Eu tô propósito que nada, vive. Teu propósito é viver. Muito bom, adorei. Nossa Senhora. Excelente. Silene, passou voando aqui o nosso episódio. Voou, muito rápido, foi incrível, adorei saber um pouquinho do livro. Como eu falei, vou deixar os links aqui do livro para você comprar, para você seguir a Silene também nas redes sociais. Vou deixar o link aqui do Instagram dela. Queria te agradecer, obrigado por ter reservado um tempinho, vim aqui, adorei. E deixa um recadinho final para quem ficou até agora com a gente. Adilson, eu que agradeço, eu que não tenho palavras para te agradecer esse momento de a gente poder estar conversando aqui sobre o livro, a gente está se conhecendo, eu dou um valor demais para isso tudo, né? E para toda a sua audiência que na certa são pessoas que estão alinhadas com isso tudo que a gente pensa. Muito alinhadas. Né? Então, muito obrigada, eu que agradeço a todos. E a minha mensagem, então, que eu queria deixar é: chega de culpa. E compra o livro da Silene. Chega de culpa. Então, se acolha, reconheça, arregaça as mangas, vai à luta, faça, não joga embaixo do tapete. Mas, assim, é normal, é muito saudável e tenha ferramentas para isso. Monta seu plano de guerra. Uma guerra requer estratégia, planejamento e ação. Então, primeiro você reconhecer que acontece, pega as suas ferramentas, monta o seu plano e vai à luta, chega de culpa. Muito bom, excelente, gente, excelente. Então, caminha esse episódio para frente, para quem você sentir assim, a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Você fala assim, essa pessoa precisa curar algumas culpas aí, manda para ela esse episódio, vai chegar em mais gente, tá bom? Obrigado por mais um episódio juntos aqui, todas as quartas às 19 horas no YouTube e no Spotify, e a gente se vê semana que vem.